gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e o Ayrton. Tudo bem, Vitória? Para o 4º episódio do Aletec Podcast. Um episódio muito especial também, que a gente trouxe o tema aí, inventário, né, Ayrton? Isso, hoje é inventário. E 2 convidados aí que vão fazer parte do nosso episódio, do 4º episódio. Do nosso bate-papo. Nós trouxemos hoje 2 técnicos lá da Aletec para vocês conhecerem. Eles vão trazer um pouco das experiências dele, tudo que eles sabem aí sobre inventário. A gente trouxe aí o Moisés e o Silas, que vocês vão conhecer agora, eles vão se apresentar. Tudo bem, Moisés? Tudo, dona Vitória. Bom dia, dona Vitória. Bom dia, senhor Ayrton. Olá. Eu sou um técnico da Aletec, né? Eu trabalho mais na parte de rede de computadores, a parte relacionada a APs, a suítes, que é algo que a gente também implementa além dos coletores, né? Legal. É algum projeto legal. que a gente está querendo implementar, está implementando aos poucos, né? Muito legal. E aí, Silas, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu sou o Silas, eu fico na área de suporte, eu fico na parte técnica mais com o cliente, né? É mais parte com os coletores, impressoras térmicas, né? No caso de manutenção, configuração, eu tô mais em ação assim com o cliente, né? No dia a dia. Que legal. Então, hoje a gente vai falar sobre inventário. E assim, Ayrton, eu tenho comigo que o inventário, ele é uma etapa muito importante no processo de uma empresa. Não é verdade? Vocês que já fizeram inventário. E no inventário eu consigo identificar muitos problemas. Bastante. Também consigo identificar o que eu tô precisando, o que eu não preciso, né? Algumas falhas. E assim, o inventário, ele é uma chave crucial, certo? Certo. No inventário, eu consigo só identificar problemas ou também tem outras vantagens de fazer um inventário? No inventário, além de você identificar perda, né? E a perda, a gente classifica ela... como pode ser essa perda? Desvio de mercadoria, que a gente sabe que existe essa parte de desvio de mercadoria. A mercadoria, ela foi danificada, né? No caso, alguém abriu uma embalagem, na movimentação ali aconteceu essa perda, né? Essa violação da embalagem, do produto, e não tem mais como ser utilizado, não tem mais como ser consumido, certo? No inventário é onde a gente consegue identificar o quê? Se a quantidade naquele endereço está correta, depois da movimentação de todo o mês, ok? Com certeza. Se a quantidade, se a data de vencimento está correta e se o produto está no endereço correto. Então o inventário, ele consegue te trazer essa informação. Você tem esses indicadores. Um feedback bem grande, né? Um feedback bem grande. Sabemos que o inventário, ele demanda uma certa tempo, que às vezes tem empresas aí que demoram 12 horas para fazer o seu inventário, né? Então, assim, ele começa, de uma certa forma, sendo o ponto inicial de uma implantação de WMS. É verdade. Porque a gente faz o inventário, determinando a quantidade, a data de vencimento naquele endereço, e depois a gente começa com a operação como um todo. É verdade. Então, assim, o início de um WMS é o inventário. Sim. Fez o inventário, a gente começa a fazer parte de recebimento, separação, armazenagem, tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Sim, é verdade. Lá na Aletec a gente tá encerrando aí o ano de 2023. E os meninos, eles fizeram aí, eles fazem bastante inventário, porque tá no contrato, né, gente? Que Sim. A gente faz inventário aí periódico, né? E a gente queria saber mais como é feito os inventários da nossa empresa, da Aletec, pra gente mostrar pro pessoal que não é algo assim tão complicado. E que se tiver no contrato, como a Aletec faz, se torna mais simples, né? A gente se torna mais parceiro do nosso cliente, não é verdade? Sim, a parte do inventário é um serviço que a gente oferece, né? Com alocação, como vocês já haviam falado no episódio passado, né? A parte da alocação vem com essa parte de inventário que é importante também para as empresas e para nós mesmos, com nossos produtos, né? Que nós estamos alocando, pois é um benefício de mão dupla, porque a empresa sabe, tem o controle dos equipamentos que tem na empresa deles, né? Na questão financeira, para ver se não tem nenhum desperdício no custo para eles e no custo para nós mesmos, né? Para saber se a gente tem nossos equipamentos estão corretos, naquela empresa está batendo com a quantidade, né? Para não ter perdas, para não ter perdas de equipamentos. E quando a gente vai fazer o inventário, às vezes nem sempre é somente inventário. Sempre tem algo a mais, sempre tem algo a mais.
algo como, por exemplo, manutenção, atualização e esses extras que a gente presta conforme as necessidades do cliente, certo? Certo, consegue fazer um upgrade, né? E no caso, quando a gente faz o inventário, a gente identifica problemas, né? No caso, a gente vê coletor quebrado, a gente vê essas coisas, a gente já vai fazendo uma atualização nisso, né? Uma coisa bacana também é que a gente chega no inventário e a gente conversa com as pessoas, a gente vê as dificuldades. Pode ser que ele necessite de mais coletores, impressores. Então a gente vai tendo esse feedback com o cliente, né? E isso aí é muito importante. Imagina um inventário que você não tem, você fica dificuldade. Fica na mão, isso. verdade. Isso é muito importante. A gente faz, no caso, trimestral ou anual. Isso é muito importante, né? Legal. Ajuda até na comunicação, porque às vezes algumas empresas não comunicam quando tem algum problema. Às vezes, só quando tem um problema crítico mesmo, que não tem mais como usar backup e não tem mais coletor, tá parado. Então, quando a gente vai fazer o inventário, a gente acaba descobrindo novos problemas. Então, isso a gente tem uma preventiva que a gente acaba levando, às vezes algo a mais, como uma capinha a mais, que não tem uma capa de coletor, né? Que tá desgastada, que está muito velha, uma canetinha que porventura perdeu, quebrou, né? Então tem essa preventiva também que a gente tem, essa manutenção preventiva. Dos acessórios, né? Dos acessórios. Porque a gente pensa que é só o grosso, né? Assim, só os equipamentos, mas o equipamento vem com os acessórios. E tudo isso entra no inventário. Até aquela canetinha pequena que a gente pensa que não vai fazer falta. Faz falta na hora do processo, né? Dentro da empresa. A gente trouxe a canetinha hoje, produção. Sim. A produção vai agilizar aí pra gente, que a gente vai mostrar pra vocês como é feito, né? No inventário, a gente identifica muitas coisas. Por exemplo, a gente faz o inventário de um coletor de dados, faz o inventário onde tem um tablet e faz o inventário também dos acessórios, entendeu? Então, com os acessórios, a gente tem aí um controle melhor do que realmente está sumindo, porque acontece muito, isso é muito comum, de sumir algum acessório, de sumir alguma coisa. E a produção vai mostrar aí pra gente algumas capas, que elas vão com o coletor de dados também. Tá bom? A produção vai botar aí na mesa pra gente. E essas capas, gente, elas também vão inclusas. Olha aqui, ó, pra vocês verem melhor. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ele é um coletor de dados, certo? É um coletor de dados. E esse coletor de dados, ele vem com acessório. Às vezes vai com uma capa, tem o tablet que às vezes vai com uma doca, vai com um berço, né? E tudo isso faz parte. Por exemplo, eu tô implantando aí o WMS na minha empresa, né? E eu tenho um coletor de dados. Porém, esse coletor veio com uma capa. Mas onde será que tá essa capa? Como que eu vou identificar onde ela tá? Como eu vou saber que dia que ela sumiu? Poxa, em abril ela tava no meu inventário, mas aí em agosto eu já não sei mais onde que ela tá. Então tudo isso a gente consegue identificar nos inventários, na verdade. A gente consegue ver ali algumas falhas de comunicação que muitas vezes a empresa acaba cometendo, né? Como vocês falaram. Tem coisas que a gente só descobre depois que já tá uma bola desse tamanho. Por isso que é importante a visita no cliente, né? É uma via de mão dupla, como o Moisés falou, na verdade. Sim, estamos sempre à disposição do inventário, né? Nossa agenda, a gente sempre tem hora vaga para quando o cliente pode solicitar o inventário, caso ele queira ter esse controle. A gente trabalha 24 horas. 24 horas. 7, 24, 7. Uma dúvida assim que eu sempre me questionei. No momento que a empresa loca os equipamentos, né? Desde o primeiro cliente que a gente implementou o WMS, eu tinha curiosidade de saber o seguinte: eu tenho, por exemplo, lá 20 coletores na minha empresa, certo? Tem como saber hoje, vocês têm como saber se aquele coletor está sendo usado na empresa? Sim. Já tem essa tecnologia? Sim, é um projeto que a gente está querendo implementar, na verdade. É um projeto baseado na nuvem, porque hoje em dia, né, tá tudo feito na nuvem, inclusive, legal. A parte de redes, né, também, hoje em dia a parte é na nuvem. Então, a gente querendo implementar redes com os coletores, então vai ter um controle muito maior e muito mais eficiente, né, porque a gente não vai ter esse tempo de ter que ir na empresa, parar a produção para poder recolher os coletores e poder fazer essa manutenção preventiva, o inventário, né?
Então, a parte da nuvem ela ajuda muito nesse quesito, né, Celso? Isso. Esse sistema se chama MDM, no caso, né? MDM. MDM, ele é um software que eu embarcado num coletor, que no computador eu posso identificar onde está o coletor, no caso, né? No caso... Tipo uma geolocalização do coletor. Legal, Exatamente. legal. E aí, no caso, online, onde estiver, eu posso atualizar, posso configurar, eu posso ter um chat com uma pessoa lá para ele ter uma dúvida, no caso. Então, a manutenção, no caso... Poxa, que recurso legal. Ou seja, eu posso estar no meu escritório e o coletor na produção, eu posso configurar, fazer qualquer coisa. Isso tem um... Poxa, isso agiliza muito. Isso, Verdade, no caso, é uma economia muito grande do que eu sair do meu escritório e ir lá para produção só para configurar, não preciso Tem mais. que parar a produção dele e sabe que a gente não pode estar parando, né? Se tá chegando engradado, essas coisas, então a gente não evita esse... Pô, legal. E tem como, por exemplo, já situações, né, inusitadas, Sim. que um colaborador, ele foi para casa e ele se deu conta que ele tava com um coletor na cintura no ônibus. Não acredito nisso. Sério. Então, assim, tem como também parametrizar que aquele coletor só vai funcionar naquela área da empresa? Já tem essa tecnologia? Sim, hoje? Existe essa tecnologia também, né? Como eu disse, é baseada na nuvem. Quando a gente delimita uma área, que é a área daquela empresa, que ela pode estar atuando e com uma localização, né? Com um rastreador. Então, quando ela sai daquela localização, daquela área, aquele perímetro, acaba que ele bloqueia o coletor, impede dele de ser utilizado e, ao mesmo tempo, avisa que aquele coletor saiu daquela área, entendeu? Então, a gente pode estar informando a pessoa que fez o contrato, o gestor, avisando que aquele coletor saiu da área do perímetro. Isso é muito interessante, né? Muito legal. E Isso saber é para onde é que importante. foi também. Isso é muito importante, porque... O usuário também que saiu também. Porque também tem... legal. Os coletores podem também ter um rótulo, né? O rótulo, no caso, seria os funcionários que usam aquele coletor, né? Para não ser compartilhado. Então, a gente saberia com quem está, entendeu? Poderia, em relação a termo de responsabilidade e tal, essas coisas. Pô, é um controle de ponta a ponta. Com certeza. Muito Isso é interessante mesmo. Isso é muito importante dentro do processo. Sim, mas como eu disse, é um projeto que a gente está tentando implementar, né? Por enquanto a gente está fazendo manual, mas o manual também não diferencia muito da parte da nuvem. É uma questão de eficiência mesmo. Mas a gente faz a parte manual também, que também é eficiente, só que em questão de tempo... Com certeza. A Aletec aí sempre evoluindo, né? Automatizando os processos, não só dentro da nossa empresa, como levando essa automação para os nossos clientes. E não tem só esse projeto. A gente tem muitos projetos, né, Moisés, para 2024, tanto no suporte quanto no comercial. Então, assim, essa parte de projetos ela é muito importante para mim que quero algo novo, né, para o meu negócio, para mim que quero sair ali do papel, eu quero automatizar, então automaticamente eu preciso definir ali o que eu quero, realmente minhas metas, né, Ayrton? Pô, com certeza. Sempre muitos projetos para a gente poder melhorar, né, a parte dos coletores. Pode ser no software ou até mesmo na parte de redes, né, que é importante, porque o coletor necessita de redes para enviar os dados, né, que a gente trabalha com dados, que hoje em dia dados ele é essencial, né. Essencial. E isso vem, como nós falamos no episódio anterior, eu tenho mais de um CD e eu consigo identificar, de fato, às vezes alguém reclama, pô, tô sem equipamento para trabalhar. Então tem como fazer essa rastreabilidade do equipamento. Com certeza. Né? Já tivemos situações aí que nós sabemos, mais uma situação inusitada, que o colaborador escondeu o coletor e alegou que não estava encontrando e assim não tinha como trabalhar. Não acredito Hoje, nisso sim, aí. Existe nossa, gente Vitória, assim. tem. Infelizmente. Tem. Infelizmente tem. Dentro do CD, eles têm tipo meta. Quem lê mais código de barra, que faz mais fechamento. Legal. Aí um pode tentar passar por cima do outro e pode esconder o coletor, né? Aí no caso... Nossa, olha Ainda só. tem esse tipo de situação. Esse tipo de dinâmica usando os nossos equipamentos, né? Que até melhora a produção em questão de metas, né? Com que eles certeza. colocam pros Sim, funcionários. tem. Já as empresas elas passaram a fazer ranking no sentido qual o colaborador que tem uma separação mais ágil, né? Mais ágil e correta. Não adianta ser o primeiro a fazer uma separação e Com certeza. uma separação que está totalmente Errada, de qualquer né? jeito, Não né? está em conformidade.
Mas elas começaram a gratificar aqueles colaboradores que têm maior produtividade, vamos dizer assim, né? Sim. Que é um incentivo. Agora, essa tecnologia de conseguir bloquear o equipamento num raio dentro fora da empresa, ele não funciona, vamos dizer assim, Sim. é muito interessante. Muito Sim, interessante mesmo. E, inclusive, eu tenho uma dúvida, assim, pra vocês, né? Que já fizeram inventário, que tem o conhecimento. Vocês indicam um tipo de inventário para as empresas? Existe, assim, um período, por exemplo, eu tenho uma fábrica enorme, eu tenho que fazer um inventário de quanto tempo? Ou então eu tenho uma mercearia pequena, eu preciso fazer um inventário? Tem um tempo para cada segmento? Ou não? Eu tenho que fazer todo mês? Como que funciona, né, o tempo desses inventários? Bom, Vitória, isso tudo depende da cultura da empresa, certo? Nós já pegamos uma empresa que ela fazia e ainda faz inventário toda sexta-feira. Começa às 22 horas e finaliza às 6 horas da manhã de sábado. Só que numa sexta-feira ela faz do setor de líquida. Na outra sexta-feira ela faz o que é de perecível. Entendi. Na outra sexta ela faz o que é mercearia. Na outra ela faz o que é bazar até fechar o ciclo. Então ela faz inventário toda sexta-feira. Poxa, Né? legal. Em função do tamanho e do número de produtos que a empresa trabalha. Tem empresas que optam em fazer uma vez por mês. Sim. Tudo depende da quantidade de produtos que ela trabalha, que ela produz, o tamanho do seu estoque. Então isso varia de empresa para empresa. Entendi. Em nossos clientes, né, Moisés e Silas, que lidam diretamente com os clientes, né? Sim. Quando a gente visita, tem no contrato o tempo do inventário, já vai incluso? Ou vocês ligam antes para avisar? Como é feito? Tem um tempo determinado, por exemplo, essa distribuidora, a gente tem que estar lá de tanto e tanto tempo, ou não? Eu tenho que estar lá de tanto e tanto tempo em todas as distribuidoras? Como que funciona? No caso, o inventário depende muito, como o senhor falou, do período da cultura da empresa. Aí o que acontece? Tem empresa que a gente vai lá em 3 meses, em um mês, depende muito, né? Da quantidade de coletores também, necessidade dele também. Tem empresa que a gente tem contato, tá tudo certinho, tudo funcionando, a gente marca um dia e a gente faz, no caso, esse inventário. Poxa, legal. E como a gente falou, a gente trabalha 24 horas. Então, se é necessário a gente passar um tempo a mais naquela empresa para poder fazer esse inventário, a gente fica um tempo a mais. Entendeu? Essa parceria aí é muito importante, né? É importante. Inclusive, vocês fazem preventiva também, né? Para identificar algumas falhas, limpeza das impressoras. Sim, Tudo sim. isso é identificado na preventiva também, né? Na preventiva a gente pode identificar, no caso, não só coletores, mas também impressoras, né? Impressoras térmicas, né? Sim. ZT, ZD, as impressoras, né? São muito boas, mas como estão 24 horas por dia funcionando, pode desgastar a cabeça, rolete, e no caso a gente identifica e faz a limpeza tudinho e depois a gente faz, no caso, a troca, se for necessário. Ou até mesmo, às vezes tem problemas maiores, como por exemplo assim na placa, algum componente eletrônico, mas a gente também faz essa parte da manutenção. Essa parte mais interna do equipamento, não apenas externa e software também. Eletrônica, né? Que é importante. Verdade. Isso é importante porque é uma situação que o cliente deixa de se preocupar. Sim. Como eu falei no episódio anterior, né? Quem compra assume toda essa parte de manutenção preventiva. Aí quem loca deixa isso para o prestador de serviço. Tem um suporte. Sim. Passa a preocupar apenas com a quantidade de coletores. De bips que ele pode dar no dia. A parte de suporte, de inventário, é tudo com a gente. Ele não tem que se preocupar com o coletor em si, né? Entendi, Só poxa, com a que produção. legal. Muito Então, bom. o nosso suporte técnico hoje, ele trabalha com uma área muito ampla, onde envolve aí redes, né, Moisés? Vocês podem me corrigir se eu estiver falando uma coisa errada. Redes, switch, né, que você falou, tem a parte aí também da eletrônica, quando, esse coletor de dados aqui, eu preciso trocar a película dele. Eu tenho que trocar o coletor inteiro ou não? A gente conserta ali a película, o que acontece, né, quando eu tenho um imprevisto realmente no meu dia a dia, que a gente sabe que acontece muito nos nossos clientes, né? Acaba tendo algum imprevisto. A gente tem esse suporte realmente, né? De trocar cada pecinha. Inclusive, a gente tem um estoque de peças, não é verdade? Para essas situações? Sim, temos sim.
No caso, a gente tem toda aquela parte de peças, películas, tudo isso a gente já tem no nosso estoque justamente para se quebrar, se alguma coisa acontecer, a gente tem como fazer a manutenção. Pra agilizar, né? Isso. E quantas vezes a gente tem atualmente tem um AP lá, né? Que ele é um concorrente da Cisco, né? Que a Cisco todos conhecem, ele é a parte de rede equipamento mundial, mundial, de né? ponta. De primeira linha. Então ele é um concorrente da Cisco, ele também é muito bom gerenciado na nuvem. Ele é um P para empresas mesmo, né? E totalmente gerenciado pela nuvem. Então, se a gente precisar fazer um serviço nele, a gente faz direto de lá. Esse já está podendo ser feito até importante, online. como você falou, ele é um equipamento para indústria, né? Sim. Que tem uma demanda para operações que não podem parar. Sim. Isso é um ponto, Vitória, que quando a gente vai no cliente, quando a gente fala que ele tem que melhorar a infraestrutura, ele ainda tem aquela mentalidade de ir em qualquer loja de informática e comprar um AP como se eu uso da minha casa, né? Uma rede wireless da minha casa, ele quer levar isso para o ambiente corporativo. E não pode. Se você está investindo, você tem que colocar um equipamento para indústria, né? Uma coisa assim mais robusta. Sim. E o outro detalhe, não permita que o funcionário utilize a sua rede Wi-Fi de produção no celular. Isso aí é um detalhe, assim, Né? que é um erro muito comum hoje em dia, né? Das pessoas usarem ali a mesma rede, aí cai tudo, não sabe por que caiu, por que tá lento. O essencial é a operação ou o WhatsApp do usuário, do colaborador. É a operação. Então, e essa cultura tem que existir, né? Sim. Até porque hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados Isso, e que Hoje em muitas dia- empresas levam a sério isso. Sim. A gente tem clientes que, eles inclusive, tem essa parte, né? Redes separadas também, só para coletores, por exemplo, Que é o ideal. É o ideal. A gente aconselha também a usar só uma rede para os coletores, não para Sim. todos, né? Um DB, né? A gente tem. A gente tem vários clientes também, o DB por exemplo. Usa. O que acontece? Eles têm, na rede de coletores não tem acesso à internet, só os dados. Ou seja, é só para operação. Se eu acessar no meu celular, não vai funcionar. Entendeu? Porque ele é atrelado ao MAC, ao IP, tudo. É uma rede bem segura para evitar essa situação de qualquer celular. Ele tem um Fire, então a segurança é bem pesada mesmo. Beleza. É uma parte importante, né, Ayrton? Pô, A gente precisa tentar esses detalhes na hora de implementar qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de projeto. É o projeto que a gente fala Ele e engloba. ver aquilo que sai da nossa caixinha que a gente fala, né? Ver algo a mais e mostrar para o cliente, ó, isso é essencial. Com certeza, com certeza. E, inclusive, assim, gente, inventário, a gente sabe que ela é uma etapa importante, fazer um inventário. E na nossa empresa, o que acontece? A gente cria ali um cronograma, né, como vocês falaram, depende muito do cliente. E no inventário não só identifica o que sumiu ou não, mas também essas falhas, né? Por exemplo, aquilo que o cliente não fala por mensagem, a gente identifica ali na hora. É muito comum isso, acontece muito quando vocês vão nas visitas? Certeza. Comum. Tem um cliente que, por exemplo, a gente foi fazer um inventário, a gente identificou que ele estava quebrado e a tela estava solta, né? E a gente não sabia. A gente já identificou, já fez a troca, tudinho, mas foi muito importante, porque senão seria um funcionário que não estaria trabalhando, né? E sem O aviso, inventário. né? Nós já fizemos nós já acompanhamos a implantação de um WMS numa empresa em que quando o usuário, né, da operação recebe o coletor, ele assina um termo. Ou seja, ele é responsável pelo o equipamento de trabalho que ele está recebendo. Se acontecer algo e foi identificado que foi um mau uso, né, quem vai arcar com o valor do conserto é o colaborador. Complicado. Por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho que a gente sabe que às vezes não é tão barato, mas faz parte da produção dele, do trabalho. Sem aquilo ali ele não consegue trabalhar. E nós vimos assim que mudou muito e diminuiu bastante a manutenção nos equipamentos. E isso aí é legal porque a gente atrela, quando ele for assinar, por exemplo, o número de série do coletor
identificar qual é o número de série daquele coletor, X, aí qual é a pessoa, o funcionário Y, aí vai saber. Isso é importante também. Porque, às vezes, os próprios coletores, eles são segmentados por setor, né? Então, às vezes, pode ocorrer um coletor que é do setor, vamos dizer assim, do setor de frios. Ele vai para outro setor de eletrodomésticos. E a gente, onde é que está aquele coletor? A gente não sabe, porque está em outro setor. Né? Então, é interessante ter essa parte do funcionário em si, ter o seu próprio coletor. A gente estava falando aqui de coletor, leitor, mas vocês falaram também de impressoras. Vocês locam impressoras também? Sim, também. impressoras térmicas também. Muito usado no distrito, na indústria, no caso da saúde também. Olha só. Nossa, se você for em qualquer fábrica, sempre tem uma impressora térmica. É uma agilidade muito grande que eles usam. Né? Então a gente vende, loca. Então tem muito. Inclusive tem um exemplo dessa aqui que ela é portátil. Ela é importante para quem quer mobilidade. Gente. Porque a gente não temos impressoras que elas são fixas e tem essas que são portáteis também, que a pessoa pode estar lá indo na produção e tirando a própria etiqueta. Aqui, ó. Tem a alça também, ela não sei, mas ela tem a alça também, que ela vem com alça. É verdade. Essa a capinha dela também. Ela vem eu não sei o nome, é um apoio que a gente bota assim na cintura também. Sim, que ela a capinha, ela também tem a capinha dela. Tem a capa. Gente, incrível. Tem a capa nessa impressora. Essa impressora, ela não é uma impressora só de etiquetas também. Ela é uma impressora de cupom fiscal. Vocês acreditam nisso? Então, além dela imprimir as etiquetas, ela também tem o cupom fiscal. E a gente não tem somente ela, mas muitas outras impressoras que vocês podem conhecer. Sim. E lá nas nossas redes sociais, vocês podem conhecer cada um desses equipamentos. A produção vai botar aí nas nossas redes sociais. Porque é importante eu citar essa parte, gente. Porque ela é uma parte, assim, crucial. Você quer conhecer melhor o nosso portfólio, você vai encontrar muitos equipamentos lá. Olha aqui, ó. Tem o Instagram da Aletec, _oficial, que é o nosso Facebook, Aletec, e LinkedIn, Aletec, _. É sempre bom você deixar lá o nosso currículo, quem sabe surge aí uma vaga para você entrar na nossa empresa, setor comercial, né, suporte técnico, marketing. Tem o Instagram ali da DNA Tech, onde você vai conseguir falar diretamente com o Ayrton, que é o nosso consultor de WMS. Então a gente tá com essa parceria aí, não é verdade? E se quiser mandar alguma mensagem para falar da DNA Tech para a Aletec, não tem problema nenhum. Não. Se chegar aí uma informação da Aletec para ti também, não tem problema nenhum. Junto. O importante é vocês aí seguirem a nossa página e acompanharem, tá bom, gente? Então tá aí para vocês na tela, para vocês saberem mais sobre equipamentos de automação e processos em nossas redes sociais. Só é nos seguirem e vocês vão conhecer não só esses tipos de impressoras portáteis, como impressoras industriais também, que fazem grande quantidade de etiquetas. Na verdade, não é aquela impressora comum de mesa. É uma impressora industrial, assim, maior, mais robusta, né? Que aguenta porrada mesmo, que consegue aí imprimir bastante coisa. Tem tablet lá no nosso portfólio, tem coletores de dados, vários tipos. Esse aqui parece um celular, esse aqui já vem com teclado alfanumérico também. Na verdade, tem aquele ali que é mais robusto. Então, assim, vocês vão encontrar uma gama de equipamentos. Então, a gente atende aí de acordo com a sua necessidade. Não é verdade, meninos? Sim. E os meninos estão sempre aí atentos com você. A gente trouxe 2 dos nossos técnicos. A gente tem mais técnicos na Aletec. E lá o nosso suporte ele é incrível. Gente, vocês não vão encontrar esse suporte em lugar nenhum. Só é na Aletec. Fechou um contrato com esses meninos, já era, né, gente? Vocês estão aí aparados o resto do ano, enquanto durar esse contrato, na verdade, sábado e domingo também, né? A gente sabe que tem empresas aí que a operação roda 24/7. Sim. E uma coisa diferente, equipamentos, tudo sobre ele, você não vai encontrar assim na internet. É tudo uma questão somente com o fabricante. Porque essa tecnologia, ela é fechada, então você não vai encontrar em nenhum local. É um segmento muito ímpar, né? Isso, então o conhecimento que a gente tem sobre esses equipamentos, só a gente tem, assim. Tu não vai encontrar na internet, assim. A gente faz treinamento... Não encontra. Você nem encontra coisa assim na internet. É só com a gente mesmo. Os treinamentos eles são internos, né? Nossos treinamentos vêm pessoas de fora, fazem o treinamento pra gente. Então, não tem treinamentos, não vai encontrar no YouTube. Não é tão simples assim. Isso é importante, né? Às vezes a gente tem uma dúvida, joga na internet. Realmente, tem dúvidas que eu não acho. Do segmento ADC é um segmento muito Já se tornou um hábito, né? Vai na internet que você encontra. Nem sempre tem essa resposta. E a gente tá vendo que não é sempre assim. O Google não tem todas as respostas como a gente realmente pensa, ainda mais no nosso segmento. E os meninos estão aí, né, meninos? Sempre
inovando aí, ganhando mais e mais certificados, né? Com vários treinamentos internos. Vocês, inclusive, têm treinamento de cada marca, né? Cada fornecedor. Sim. Então, eu tenho um coletor de dados da Zebra, preciso atualizar, vocês estão lá. Eu tenho um da Ponte Mobile, vocês estão lá também. Então, isso é importante, né? Tivemos treinamento recente, esse ano, da H3C, né? Do AP. É uma marca chinesa, então ela precisa de um treinamento. Não tem como aprender a mexer assim, do nada, né? Do nada, sim. Precisa de um treinamento. É verdade. Perfeito. Verdade. Isso é muito importante, né, Ayrton? Com certeza. Então, assim, hoje o nosso tema é inventário. E inventário, eu ouvi falar que inventário tem vários tipos. Isso é verdade? Por exemplo, inventário patrimonial, inventário... Tem uns tipos de inventários aí, eu posso estar enganada. O que a gente faz, o nosso tipo de inventário, ele se encaixa ou ele é um inventário, assim, ímpar? Ou então é um inventário geral, assim, que a gente realmente faz em armazéns? Por exemplo, o mesmo inventário que eu faço num armazém é o mesmo de uma mercearia ou é diferente? Vitória, tem empresas que elas consideram um inventário igual, independente do seu setor, mas tem empresas que, por exemplo, eu tenho um centro de distribuição, certo, que eu faço de uma forma, e eu também tenho, por exemplo, uma rede de supermercados, uma rede de farmácias, certo, eu tenho um CD de tintas e também tenho lojas de tintas, certo? Quando você vai inventariar uma loja, você tem que ter um padrão, ou você vai inventariar a loja toda, você tem um tempo hábil para isso, ou dentro da minha loja, não, eu vou inventariar somente aquela seção, né? A seção de, sei lá, de perfumes, de higiene, enfim. Então, o inventário, qual é a melhor forma? É aquilo que a empresa identifique da melhor forma. Certo. Eu não posso dizer assim, a forma correta é essa, ou aquela. É bem flexível, não, tem né? que estar dentro da empresa. O que é o melhor para a empresa? Pô, eu tenho uma loja, eu tenho uma drogaria, pequeno porte. Talvez em uma noite, né, quando eu fecho a loja e no outro dia eu vou abrir, eu já consigo ter o inventário da loja. Não, eu tenho uma drogaria muito grande. Qual é o tempo hábil? Então, assim, tem que ser específico para cada negócio. Com certeza. Mas o inventário ele tem que ser feito. Isso é importante. Faz parte. Só apenas faça, não importa como que vai ser depois. A gente já teve depoimentos aí do diretor, do dono falar que quando ele escuta a palavra inventário, é a pior parte, às vezes, do ano para ele. Não acredito. Porque ele sabe que vai ter perda. Ninguém sabe onde foi parar o produto. É hora do tempo. Ele sabe que encontraram um produto que o cliente foi comprar e não acharam naquele dia. Então a gente já teve relatos assim de N situações. Verdade. E às vezes acontece com os nossos próprios clientes, né? Eles têm aquele receio, porque quando faz a gente descobre tudo. Não passa nada do inventário. No inventário você descobre tudo. O que tá faltando? Desde que o colaborador seja comprometido. Sim. Importante essa parte. Se o seu colaborador não é comprometido, o inventário também vai ter um divergência, furo. vai ter um furo. O que pode acontecer o rapaz tem lá o coletor dele, tem baterias extras também, a gente oferece baterias extras, né, pra realmente não parar a produção, e a bateria tá jogada por aí a pessoa não sabe onde tá, perde e fica por isso mesmo, fica jogado. Então, o colaborador tem que ter essa responsabilidade de ter um local para ele armazenar aquele coletor quando ele não for utilizar. Não deixar em qualquer lugar. Com certeza. Né? Tem que ter zelar pela ferramenta de trabalho, zelar né? pela ferramenta de trabalho. Que hoje a gente sabe o que é a nossa ferramenta de trabalho. É um notebook, é um celular, é um desktop. É verdade. São aqueles equipamentos corporativos que a empresa cede para o funcionário trabalhar. Sim. E o coletor passa a ser um bem, uma ferramenta de trabalho. Corporativa. Hoje a gente tem um celular, mas também tem um coletor de dados na operação, dependendo da área, né? Eu sou da logística, eu sou responsável não só pelo meu celular corporativo, eu sou responsável também por um coletor de dados. Também por aquele tablet ali, tá na minha responsabilidade. E pensando nisso que a gente também bloqueia muitas funções. Porque pelo fato de ser um sistema Android, a gente bloqueia funções que não são essenciais para o trabalho dele. Como, por exemplo, YouTube. Não é necessário ter o YouTube no coletor de dados. Legal. Com certeza. Bloqueia, né?
No caso, a gente tem um módulo chamado quiosque. Que fica uma tela travada. Por exemplo, a operação é só o sistema WMS, é só aquilo, mais nada. Ele não consegue mexer mais nada dentro do coletor, né? Porque ele é Android, né? Aí bloqueia, fica só aquela função. No caso, é só para ele trabalhar mesmo. E a gente disponibiliza alguns aplicativos conforme a necessidade, como assim, calculadora, um exemplo. Tem cliente que às vezes pede calculadora. Eu quero calculadora no coletor. A gente vai lá, desabilita, coloca a calculadora, bloqueia tudo de novo. Isso é muito legal. Interessante, né? Muito. Porque às vezes o colaborador ali tá querendo assistir um vídeo no YouTube do nada, E acontece. botar uma música, Acontece. alguma coisa. Um dia Acontece. desse, acho que vocês me falaram, a gente comentou lá na empresa, que tinha um jogo instalado. É isso? Tinha Apostas. Não acredito. de aposta, né? Era um coletor da Zebra. Aí o rapaz perguntou pra gente dar pra bloquear. Eu falei que sim. Porque tem pessoas que vendem e não vendem essa função, que é a Sim. tela travada. Verdade. Aí fica o coletor aberto, como fosse um celular. Pode fazer o que quiser. Essa é a importância de você Aí- conhecer aquilo Aí que você a gente trabalha, não, né? a gente vem e fala, olha, a gente tem um modo quiosque que a gente trava o coletor e só funciona aquela função, mais nada. Que esse que é importante. Agora, além do esquema de aposta, já teve aplicativo de banco já, então a pessoa tá usando o coletor como próprio celular, né? Celular. É o celular Isso. dele, né? E já até existe esse equipamento, sabia, Ayrton? Lançaram, eu acredito que foi a Bluebird, ela lançou um celular corporativo que Pô, tem interessante. funções aí também de coletor de dados. Achei muito legal. Nos próximos episódios a gente vai comentar um pouco sobre esse celular corporativo para vocês entenderem. Legal. Muito legal mesmo, assim, porque às vezes a gente pensa que não atrapalha a operação, mas aí o colaborador se distrai com outra coisa, então é importante ter a tela bloqueada, né, para Sim, algumas até funções. para prevenir prejudicar, né, o coletor. Ele não sabe que ele está acessando naquele coletor e que pode ocasionar para o sistema dele. Né? Verdade, às vezes É isso para aí. ali toda a produção, né? Até travar o sistema e não ter esse trabalho assim. Deixar, no caso, o coletor mais lento, pesado, né? Baixando várias coisas também. Verdade. Aí, Só traz a produtividade. por exemplo, ele tá livre pela internet, ele pode baixar um vírus, pode baixar alguma coisa que pode danificar, né? Uma parte do software. Essa É parte isso do aí. bloqueio é importante. Poxa, que legal, gente. Que legal mesmo, assim, essas experiências que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, né? Não só com o inventário, mas em outros processos também, né? A gente acaba se deparando aí com algumas situações e tem que saber como resolver mesmo, não é verdade? Então, Legal. hoje a gente tá falando sobre inventário. Estamos aí com uma agenda aberta para 2024, né, meninos? Sim. A consultoria do Ayrton aí também, né? Também. Tá com a agenda aberta para 2024. Então, para você que gostaria de fazer uma manutenção na sua impressora térmica, quer travar, é o modo quiosque, é Silas que a gente fala. Esse modo quiosque que você não tem ainda, se interessou, pode estar mandando mensagem para Letec _oficial lá no nosso Instagram. Pode estar mandando mensagem também para DNA Tech, Pode, com porque certeza. a gente, se falando assim, a gente pode marcar uma visita para ir pessoalmente aí com você, porque a gente sabe que uma conversa a gente acaba tirando muitas dúvidas. A gente vê melhor a necessidade do cliente, Isso mesmo, né? a gente tem ali uma visão mais ampla, 3D, olha, eu posso fazer isso e isso por você. E a gente faz essa consultoria de graça. Primeira conversa de graça, primeira visita de graça. de graça, A gente não 0800. cobra nada. Então, para você que se interessou no trabalho da Aletec, da DNA Tech, você pode aí estar entrando em contato com a gente. A agenda de 2024 tá aberta por enquanto. Então, corre que ainda dá tempo. Eu queria aqui agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês, de estar aqui com o Ayrton, meu amigo, mais uma vez, meu parceiro aí mais de uma vez. podcast, né? Queria agradecer também aos meninos que estão aqui com a gente, né? O Moisés e o Silas, que são técnicos lá da Aletec. Queria agradecer muito a Carrilhos Podcast, a Carrilhos StudioCast, né? Que tem oferecido aí esse espaço maravilhoso pra gente. Tem todo um atendimento aí por trás. É uma equipe maravilhosa. O Ayrton, que tá sempre presente também. E para 2024, nós estamos aí planejando alguns episódios que vocês vão se interessar bastante. Sempre coisa Não nova. vou soltar spoiler ainda, gente. Eu sei que é difícil pra mim, é difícil não falar agora, mas a gente não vai, né, soltar os spoilers agora, né, do nosso programa para 2024.
Então, muito obrigada, Moisés. Muito obrigada, Silas, pela participação aí no nosso podcast. Obrigada, Ayrton. Eu que agradeço mais uma vez e desejar a todos aí um ótimo 2024. Com certeza. Que a sua empresa venha a alcançar os seus objetivos e que a gente venha fazer parte desse alcance, né? Desse processo aí. Nos tenha como um parceiro. Com certeza. A gente é seu parceiro aí para projeto, parceiro de soluções. WMS, melhoria em coletores, impressoras, Suporte. suporte. Estamos sempre à disposição. Enfim, não deixe de entrar em contato com a gente. Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau. Até os próximos episódios. Até. Muito obrigado, hein?